Esse programa é um oferecimento Correia e Xavier Advogados, comprometimento e competência. E Grupo Épicos Outlier, excelência em contabilidade, compliance e controladoria. Canal Universo Equestre apresenta Tô na Pista, com Luiz Fernando Monzon. Olá, amigos, estamos de volta. Este é o canal Universo Equestre, o programa Tô na Pista. Hoje eu, Luiz Fernando Monzon, tenho a grata satisfação de receber o Coronel Paulo Franco. Paulo Franco dispensa apresentações por aqueles que já o conhecem do seu canal. Canal Paulo Franco Equestre, canal do YouTube. Ele traz notícias do mundo inteiro da participação brasileira, mas é do mundo inteiro mesmo. E quando ele não está presente, ele consegue trazer para nós as imagens dos brasileiros. Paulo Franco, um prazer enorme ter você aqui. Me conta, de onde vem essa paixão que nos move? Um prazer é meu estar aqui, né? E realmente eu comecei a lidar com cavalo desde criança, né? Desde os 10 anos, do tempo de colégio militar. Comecei a montar, né? O Monzon estava lá também, no esquadrão de cavalaria do Colégio Militar do Rio de Janeiro. Foi lá que eu dei meus primeiros passos, fiz as minhas primeiras competições e naquelas temporadas que a gente tem, né? O Monzon participou muito aqui, né? Cadetes e alunos, né? Eu tive a oportunidade de vencer algumas, né? E depois eu entrei na academia, também continuei montando, e aí é tipo uma cachaça, né, Monzon? Isso aí é uma cachaça, é uma cachaça saudável, né? Isso é uma mesmo. cachaça saudável, que a gente vicia, mas é um vício saudável que, aliás, eu aproveito aqui para recomendar para todo mundo, né? Que vale a pena. E aí comecei a montar, e na academia também, é claro que aliava com os estudos, né? E competia, tínhamos lá uma sessão de equitação, onde também montava, tive vários instrutores, todos os instrutores com curso formado na Escola de Equitação do Exército. E me formei aspirante e tive, digamos assim, a oportunidade de servir no regimento de cavalaria Hipo, que o Exército não tinha, já não tinha tanto regimento de cavalaria Hipo, que foi o regimento Andrade Neves, que é aqui no Rio de Janeiro, que é o 2º regimento de cavalaria de guardas, que estava se transformando para regimento de cavalaria de guarda na época. Ele era um regimento de escola, né? O regimento era o RESC, né? Regimento de Escola de Cavalaria. E lá eu comecei na época, continuei no salto, mas também me dediquei muito ao concurso completo de equitação, aspirante, novo, né? Participei de várias provas de concurso completo de equitação como aspirante, saltava, e aí começou a aparecer cavalos do Exército. Eu tive a oportunidade de ter 2 cavalos muito bons como tenente, aspirante, um cavalo antigo, que era do Oficial R2, do Araújo, o Sussurro, que eu obtive muitos resultados, inclusive aqui na Sociedade Hípica Brasileira. E dali fui para a Escola de Equitação. Na Escola de Equitação eu pude aperfeiçoar, né, a arte equestre, que é o objetivo principal daquela escola, né? Que considero uma excelência muito grande de ensinamento, né, da nossa arte equestre. Há uma doutrina formada, confirmada, que fica fácil transmitir. Essa é a ideia. Exatamente, exatamente. Em todas as modalidades, né? Uma doutrina em todas as modalidades. Então é um formato vindo lá da escola francesa, né? Lá de Saumur, lá no passado, e que forma instrutores e monitores, né? E eu tive essa oportunidade, eu digo assim, a felicidade. Eu realizei um sonho. Aliás, era o 2º sonho que eu estava realizando, que além de, claro, ser militar, servir no regimento Andrade Neves, que era o meu grande sonho, e depois fazer a escola de equitação, né? E fui para a escola de equitação, me aperfeiçoei. Da escola de equitação fui para outro regimento de cavalaria, para Brasília, que é um regimento fantástico. Primeiro RCG. Primeiro regimento de cavalaria de guarda. Também tive a oportunidade de competir bastante, tive vários cavalos, competi em diversos concursos internacionais, tive a oportunidade, inclusive, de ser campeão brasiliense sênior, né, com a participação de, inclusive, Luiz Felipe de Azevedo, Nelton Marcon, ele sabe disso. Vitor Teixeira também, na não, época? Vitor Teixeira não. Na época o Filipinho estava montando pelo Aras Pioneiro. Né? Sim, Arteaga, talvez. Não, tinha mais o Almir Vieira, tinha aquela turma toda. Eu tinha um cavalo muito bom, que não era meu, era de um coronel, cavalo Kaiser,
que depois foi vendido para o Doda, né? O cavalo foi um dos primeiros cavalos com Doda, ainda era júnior, e competiu com Doda, mas é um cavalo muito forte, um cavalo noverano, filho de Lugano, um garanhão antigo da cudelaria, né? Era até da cudelaria do Rincão, mas ele era um cavalo particular, não era um cavalo reúno. E esse cavalo me deu muitas alegrias. Montei alguns cavalos que foram do Coronel Pelúcio, que foi um grande proprietário de cavalo. Inclusive, eu tive um cavalo que chamava Samurai, que foi vendido depois para o Gilberto Azambuja, o Tinho, né? Isso, da Sidewalk. E lá eu pude continuei participando de concurso completo de equitação, fomos campeões lá no concurso completo Marlboro, né? E de lá eu fui para o Rio Grande do Sul, né? E lá que realmente eu sedimentei a minha carreira hípica, né? Eu tive uma família fantástica, o meu sogro era um apoiador incrível, né? Comecei a ter bastante cavalos, a gente aliava a parte militar com a parte equestre, a minha mulher montava também, e a gente tinha muito cavalo. E passei a ter vários cavalos muito bons, né? Eu posso dizer aí, 2 cavalos que eu tive muito resultado, o Onix, que é um cavalo preto, tive a oportunidade de ser 3 vezes campeão do Festival Hípico Noturno da Brigada Militar do Rio Grande do Sul, que é considerado o concurso mais antigo do Brasil. Com certeza ele é. Tive a oportunidade de ser 3 vezes campeão, fui vice-campeão gaúcho, naquela época era proprietário master, né, a categoria, fui vice-campeão de sênior também, e eu tenho um título que eu acho muito interessante, sabe, Monzon? Em 1993, uns 2 anos antes, o meu sogro comprou um cavalo no Uruguai, um cavalo muito bom, que se chamava-se Diego, do então Capitão Abeja. Sim, né, do Exército Uruguai. Né? Acompanhei bastante. E com esse cavalo eu fui para uma competição 1,45 m, 1,40 m, pelos 300 anos de Curitiba, né, que foi em 1993. E eu tive a oportunidade de ser campeão sul-brasileiro de sênior. É um título muito importante para mim e muito engraçado que, na hora que o prefeito me entregou o prêmio, claro, aquelas premiações espécies, um dos patrocinadores era a Antártica. E eu ganhei 300 latas de cerveja Antártica, 25 caixas de cerveja Antártica. É claro que eles não me deram aquelas caixas ali na hora, eu fiquei com crédito lá numa distribuidora em Porto Alegre e pegava quando tinha necessidade. Então eu passei aí acho que uns 6 meses naquela época. Patrocinador dos churrascos todos do regimento. Eu tomava cerveja o tempo todo. Né? Porto Alegre é o 3º regimento de cavalaria de guarda, regimento Osório. Regimento. Então eu tive a oportunidade de servir em todas as unidades hipomóveis do Exército Brasileiro. Isso aí começou e tal, a gente comecei a obter resultado, o Onix, eu competia muito nesses concursos, aquele trio, de concursos internacionais, né? Eu sempre vinha, que era São Paulo, Belo Horizonte, CEPEL e aqui no Rio de Janeiro, né? E tive diversas classificações, e no The Best Jump também, eu ganhei muita prova lá no The Best Jump, né? Isso para mim era uma coisa fantástica, cavaleiro militar, né? É claro que no nível intermediário, né? Poucas vezes eu participava de prova principal. Com o Diego eu cheguei a participar, com o Cavalo Herói também a participar, mas resultados eu tinha, porque naquela época, você se lembra bem, tinham 3 séries, preliminar e principal. Você ia na intermediária e era praticamente então não forte tinha, candidato. Forte candidato. Então não tinha essa clássico, Copa Ouro, essas coisas que tem hoje. Né? A nomenclatura mudou um pouco. Eram essas 3 provas. Era intermediário em 20 e 30, a preliminar em 20 e 30, a intermediário em 30 e 40 e a principal em 50 e 60. Então era esse o padrão dos concursos. Né? E quando vem o convite para você ser o técnico da equipe permanente militar de Pois representação? Aí o que aconteceu? Aí, claro, eu fui ficando mais antigo, eu fiquei muito tempo em Porto Alegre, morei 17 anos em Porto Alegre, entre vindas e vindas, servi em Quaraí, vinha ao Rio de Janeiro para fazer o curso, voltava, me estabeleci em Porto Alegre, né? Porque eu tinha uma estrutura muito grande lá, de cavalo. Mas aí começou a gente, talvez eu tenha até me aposentado um pouco cedo, aí quando eu fui para a reserva, eu já estava pensando em não competia mais em alto nível, no meu nível que eu competia, né? Eu tinha um cavalo para montar, competia ali, competia aqui, até que em 2006, né,
Eu também participei como oficial de um campeonato sul-americano em Buenos Aires e um pan-americano na Venezuela. Perfeito. Pan-americano militar, né? Uhum. E a gente, eu me senti um pouco desconfortável porque o Brasil já estava participando de mundiais, né? Eu já estava na reserva a partir de 2003, mundiais militar. Antigamente tinha mundial militar, né? Sempre teve. Mas a gente não ia, porque a gente não tinha toda essa informação que a gente tem hoje. Hoje tu olha na internet, no telefone, a gente nem sabia que tinha. E a partir de 2003 começou. Só que nós não tivemos resultados à altura que eu considero do militar, né? E até que em 2006 nós tivemos um general, que era um coordenador, que era o general Paulo Chagas, e me convidou e eu disse para ele, olha, general, nós temos que fazer uma equipe, um trabalho voltado para resultado, né? Porque nós temos um passado militar muito forte, um passado militar, teu pai, Rabelo, Renildo, Franco Pontes, quer dizer, Sotero, e por aí vai. A gente não podia admitir ir para um campeonato mundial apenas para participar. Então, a gente tinha que fazer um trabalho voltado para ganhar uma medalha e, de preferência, ser campeão. E o general Paulo Chagas topou esse desafio, né, esse projeto, e começamos a participar, em 2006, do Campeonato Mundial Militar em Porto Alegre, né? Montamos uma equipe, treinamos lá junto com o Coronel Bernardes, que também era o técnico, um dos técnicos, e começamos a trabalhar uma equipe porque naquela época o campeonato mundial era com cavalos próprios. Eles traziam os cavalos. Traziam os cavalos. Aí, né, nós tivemos a felicidade de ser campeão por equipe, né? Fazer o campeão individual. Campeão individual e ainda medalha de bronze individual. Né? Foi o Rui Couto de ouro e o Barros medalha de bronze. Né? Então foi um resultado perfeito. Melhor né? impossível. Então, a partir dali, a verdade é essa, a gente só consegue apoio se tiver resultado. Né? Então, nós conseguimos resultado, conseguimos que a Comissão Esportiva Militar do Brasil, da época, nos apoiasse, fomos para outro em Fontainebleau, e eu trabalhei durante 17 anos, né, com essa equipe fantástica, foi um projeto fantástico, nós participamos de 7 campeonatos mundiais, fomos campeões de 2 em 2, fomos medalha de prata num, terminamos 2 em 4º lugar, sul-americanos, participando de 3 no sul-americanos, fomos campeões sul-americanos, várias medalhas individuais, e eu também agradeço porque nós tivemos o privilégio de ser orientado por nada mais, nada menos que Nelson Pessoa Filho. Como é que foi esse contato? Como é que você a conseguiu aproximação? Eu já conheci o Neco há algum tempo, né? E quando a gente tinha, em 2011, né, nós tínhamos os Jogos Mundiais Militares no Rio de Janeiro, Sim. Né? Esse projeto a gente já tinha começado em 2006, 2011 teve os Jogos Mundiais Militares, que, claro, teria hipismo, e eu, em 2009, eu conversando com o Sérgio Stocker, que era o manager dele, né? O Sérgio Stocker era o manager dele, falando com o Neco, não, vamos fazer um projeto. Né? Aí o Neco topou na mesma hora. Né? Vamos fazer como é que a gente pode fazer? Não, vamos fazer uma clínica, vocês vêm aqui para a Bélgica. O Neco tinha aquela propriedade da em Fleury, né? Propriedade bacana, e eu consegui os patrocinadores. Né? Aí foi, né? Tem vários patrocinadores. O grande patrocinador, que eu aproveito aqui para divulgar, o Dr. Jorge Guedal Van Peter, que nunca me faltou. Né, desde da primeira clínica, e fomos para lá em 2010, passamos uns 15 dias lá com o Neco lá, e cavalos alugados, né, porque o formato do Mundial mudou. Como é um custo muito grande em mundiais na Europa, não dá para levar cavalo, então Passou a ser com um cavalo alugado. Passou a ser com cavalo, os mundiais com cavalo sorteado, cedidos pela comissão organizadora, né? E assim nós treinamos com o Neco lá, entendeu? O Neco alugou
um lote de cavalos. Aí trocando e ele treinava, participando de focando competições. nessa adaptação rápida em cima de um cavalo exatamente, né? E o Neco é outro patamar, né? É outro patamar, né? Só para vocês terem uma ideia desse tipo de cavalo, um dos cavalos que estava lá e que o Rui Couto sempre me diz que teve o maior prazer em montar era o Quabridilho, que depois exatamente. deu todas as é uma história muito Pedro Vênez. É uma história muito bacana, porque quando nós chegamos lá, o Neco tinha alugado 8 cavalos, se eu não me engano, era 2 para cada um, e ia se trocando. Aí ele me chamou e disse assim, o Neco é uma pessoa muito respeitosa, né? Ele até hoje me chama de coronel. Né? Eu falo, Neco, não, coronel, ele é até uma pessoa que eu tenho uma admiração muito grande. Ele disse, coronel, ele sabia que o Rui era o cavaleiro, né, digamos assim, não que ele é de mais resultado. Mais resultado, é um cavaleiro, né, mais enérgico, apesar de nós tínhamos outros muito bons, o Goja, o Barro, o próprio Félix, mas ele vou dar um garanhão que nós temos aqui, que era de um aluno do Rodrigo, dos Estados Unidos, e é montado e estava sendo trabalhado saltando com um home rider deles lá, né? Okay. Um cavaleiro deles mesmo, né? E eles estavam querendo até vender o cavalo, estava vendo o cavalo. Okay. Aí, um alazão enorme, garanhão, novo, e com uma energia descomunal, né? E o cavalo fazia das tripas coração, né? Jogava nas paredes, não recuava, e o Rui em cima, o Neco botava aquelas gamarra fixa, o cavalo, mas você via que o cavalo era diferenciado, né? Quando saltava no trabalho, um espetáculo. Até nós fomos, Neco levou a equipe para saltar em Bornival, né? Um concurso nacional deles lá, interno deles lá na Bélgica, ele levou a equipe para saltar lá, e faltamos a prova de 1,20 m, né? Porque era, né? E ele me chamou, coronel, vamos colocar o Rui com um garanhão, com etalon, ele falava etalon, né? Em francês, né? Ele dizia, eu vou colocar o etalon com o Rui. E eu nunca soube o nome desse cavalo. Por em que passei, aí botar o etalon com o Rui. E tinha mais de 80 concorrentes, e o Rui zerou o cavalo, uma prova de 30, foi para o desempate, zerou para o desempate, ficou entre os 10. Ok. Né? Pô, foi um resultado fantástico, um cavalo daquele jeito, cavalo voando, né? Bom, aí terminou aquela coisa toda, isso foi lá no 2009, 2010, e ele já estava, o cavalo já fazia 1,30 m, 1,40 m, certo. Né? Aí tal, nós ficamos 1 ano ou 2 anos, se não me engano, porque nós fomos fazer outra clínica 2 anos depois, e o cavalo já estava com o Pedro Vênez. Aí quando encontrei o Neco, lembra do etalão, coronel? Aí eu falei, não é possível. Aí quando eu fui ver o vídeo, eu vi que era o Quabridilho, né? Quabridilho. Quabridilho. Eu digo, meu Deus do céu, né? Porque aí depois passou por todo aquele processo, venda para um, foi para o Cássio, né? E depois o corrido. Então nós continuamos essa clínica, fizemos mais 3 clínicas com o Neco lá, levamos a equipe mais 3 vezes lá. A última vez foi no Mundial, quando nós fomos nos Jogos Mundiais Militares na China, em 2019, em Wuhan, né? E nós tivemos no ano anterior, não mais na propriedade do Neco, quer dizer, as 2 últimas já não foi na propriedade do Neco, né? Foi, porque ele já tinha vendido, foi em propriedades, outras propriedades. E nós tivemos com ele lá, teve um ano, o segundo ano foi muito bacana. Nós fomos para lá, e também para passar 2 semanas, e o Neco teve um problema, a esposa do Neco teve um problema de saúde, que o Neco teve que vir a São Paulo para fazer um tratamento. Aí o Neco me chamou num canto, isso antes de começar, foi... coronel, tô tendo que ir para São Paulo amanhã, resolver um problema. Aí eu falei, Neco, vai embora, a gente fica aqui na Bélgica, aqui, já tem carro alugado, vai, paciência. Não. Essa primeira semana aí, eu volto na outra semana e pego vocês. E nessa primeira semana eu já acertei aqui, vocês vão ficar com o Rodrigo, que o Rodrigo estava ali folga dos concursos, o Rodrigo ainda estava competindo muito, e com o Joe Campos, né? Joe Campos, fantástico, né? Que era um cara sensacional, né? Base espetacular. E foi muito engraçado que o Joe Campos me pegou num canto e disse, falando em inglês, e perguntou qual era a língua que ele preferia, que eu preferia que ele se comunicasse. Aí eu falei, aí ele disse que não. Ele disse para mim assim, eu falo francês, falo mal inglês
e falam flamand, belga, né? Aí eu falei, putz. Estou morto. Eu digo, vai no inglês. Mas olha, incrível, porque ele tem uma dinâmica muito grande, uma didática, e todo mundo adorou, então passamos uma semana fantástica. Eu tive a alegria de ser convidado para ser tradutor da primeira clínica que ele veio dar aqui em São Paulo. Né? E ficávamos no mesmo hotel, jantávamos juntos, e eu suguei o que eu pude do Jos. O Jos é uma figura encantadora. E as aulas são divertidas. Ele tem um mau humor divertido também. Quando ele fica brabo com as crianças, ele tem, além da aula, ele dá aula de postura, que é muito importante para o cavaleiro. De respiração. Né? A postura, ele prega muito na postura, no posicionamento, né? A gente acha que ele só pega na parte técnica do cavalo, mas ele pesa vai muito nisso. No cavaleiro, que ele diz que o cavalo começa a responder assim que você consegue fazer 4, 5 vezes seguidas da mesma maneira. Não adianta você não deu certo na primeira, você começar a tentar de outras formas. O cavalo não vai entender nada. Se você quer alguma coisa e você sabe o que você quer, sabe como cobrar isso do cavalo, faça tantas vezes quanto forem necessárias até ele entender o que fazer, mas faça igual. Se você cada vez pergunta uma coisa, o cavalo vai responder de uma forma diferente. E ele era um cara assim que na época ele estava muito ativo, porque ele montava os cavalos lá nas cocheiras do Neco, montava o cavalo do Rodrigo, montava o cavalo do ia para o Doda, ainda montava os cavalos do Doda, e ainda tinha cavalo nas cocheiras dele. Sim. Ele saía cedo, ele montava não sei quantos cavalos por dia, dava aula, não sei a dinâmica desse... E o Sérgio Stockler trouxe ele aqui, quase que na inauguração dessa pista coberta, ele deu uma clínica aqui espetacular. E ele bota muita coisa muito baixa, mas cobram, ele tem um rigor na correção. Bom, nós voltamos já, você vai agora conhecer um daqueles que nos apoiam, quem nos ajuda a fazer esse programa para você. Não se esqueça, você pode ser um apoiador ou um patrocinador do nosso programa. A gente conta com você e volta já. Viu? É rapidinho. Agradecer mais uma vez o apoio daqueles que nos proporcionam a possibilidade de trazer grandes personalidades para que você conheça. Paulo, e aí? Como é que surge essa ideia do movimento verde e amarelo? O convite veio do Carlinhos Vênis, é isso mesmo? É verdade. O movimento verde e amarelo é um movimento criado lá atrás, em 2008. Nas Copas do Mundo de Futebol, parece que é a origem dele. Copa do Mundo de Futebol. Depois, em 2014, eles que criaram aquela música 1000 Gols, que é famosa. 1000 gols, foi criado pelo movimento verde e amarelo. Então, a história dele é muito interessante, porque ele foi criado por 20 alunos da Universidade de São Paulo. Sim. Com o objetivo de revolucionar, mudar a forma de torcer. Certo. Né? De coordenar essa torcida. Né? Então eles criaram, claro que começaram no futebol, né? E depois eles estenderam isso aí a outras modalidades, porque eles viram que isso era fundamental para todas, em qualquer modalidade. Né? E o movimento começou a crescer. Quando chegou em 2019, mais ou menos, se eu não me engano, eu não sei a data certa, eu recebo um telefonema do Carlinhos Vênis, né? Nosso pai do grande cavaleiro Pedro Vênis, que Deus o tenha. Nos deixou, que nos deixou, que era uma pessoa, amigo do peito. E ele me ligou, a Mariana, né, a filha dele, a irmã do Vênis, e ela e o marido, são amigos da liderança do movimento verde e amarelo. E eles estavam expandindo para outras modalidades. Né? E a Mariana que começou a tocar. Aí o Carlinhos brincou comigo e disse assim, a Mariana não vai tocar isso nunca. Eu tenho a pessoa certa, falou para a Mariana. Aí ele falou, quem é, pai? O Paulo.
Uhum. Aí, putz, aí ele me ligou. Você já estava indo e voltando? Não, da aí Europa, eu já vendo- estava viajando, já estava nesse esquema de acompanhar, de divulgação, Sim. né, do canal, inclusive, já não Claro. tinha ainda começado o canal, mas eu já estava no Facebook, eu já estava há mais de 4 anos já nessa função de acompanhar, mandava vídeo, né, acompanhar os grandes concursos internacionais. Tem várias transmissões que eu fiz de Jogos Pan-Americanos, eu ficava assistindo a tua live para depois saber como é que tinha sido a prova, porque eu não tinha acesso à competição. Verdade. E aí o Carlinhos, a missão é tua. Aí eu digo, pô, cara, tu vai me botar numa fria, né? Aí eu digo, não, pode deixa comigo, amigo é para essas coisas. E aí começou o movimento, né? O movimento Verde e Amarelo hoje é um movimento que tem 176 embaixadas em todo o Brasil, em diversos países, e tem 36 grupos de modalidades. Perfeito. Né? E o hipismo, no ranking, é o terceiro. Só Epa! perde para o vôlei Uhum. e paralímpico. E Paralímpico é maior que o futebol? Nós somos maior que o futebol. Que espetáculo! É a primeira vez que a gente consegue ganhar de alguém. Nós estamos em terceiro no ranking. E aí, quer dizer, e é claro que no começo a gente não tinha umas regras, né? Aí eu tive que ser um tanto rígido, às vezes até um pouco antipático, né? Não, mas para manter a coisa dentro do caminho. É claro que eu fui convidando amigos, mas tem um amigo do amigo que tem. Então, hoje, o grupo tem, se eu não me engano, 292 integrantes. Certo. Né? Naquela época só podia 256, porque o Havia WhatsApp... um limite? Hoje não, hoje é ilimitado. Então, nós temos... E 50% eu não conheço. Certo. Né? Então, às vezes a pessoa entra, posso botar um, posso botar outro. Porque o link era aberto. Certo. Né? O link era aberto. Aliás, essa semana nós tivemos um incidente. Isso, de alguém diversos grupos invadiram e eles determinaram que todos os links, o administrador agora tem que autorizar a entrada. Né? Então, eu sou administrador, claro, tem outros lá que são... A Mariana ainda é administradora também. Ok. E mais o pessoal da direção do MVA. Então, quer dizer, e aí foi crescendo, aí eu disciplinei o grupo, consegui estabelecer regras. Hoje eu de vez em quando eu dou uma derrapada ali, apago um ou outro lá. Às vezes eu levo como se fosse o famoso grupo errado, né? Às vezes o cara bota lá uma mensagem para o grupo errado. Aí, pô, apagou, eu digo, não foi grupo errado, né? Grupo errado, né? Mas eu tenho que estar sempre atento, porque às vezes... Mas o pessoal já sabe, e aí a gente aproveita para divulgar os vídeos, e paralelamente eu tenho aí o meu canal de YouTube, né? Que é o canal Paulo Franco Equestre, né? Que está aí junto aí com... é um canal que hoje em dia cresceu muito, né? É um canal que eu divulgo aí, estou com mais de 6.400 vídeos, tenho bastante seguidores, e eu divulgo os vídeos, não todos, os mais importantes no grupo. Certo. Né? No então, mas no canal eu boto... Consegue botar bem mais muita coisa. Agora, quando tem bons resultados, então é Pan-Americano, é um grande prêmio, aí eu coloco no canal. Né? Aproveitar para convidar você aí que já segue o Paulo Franco a vir para cá também, para nos ajudar a gente crescer como cresceu esse É impressionante, de 2019 que começou isso para cá, a evolução foi espetacular. Foi realmente, tanto do meu MVA como do meu canal também. Sim, né? Sem dúvida, principalmente do seu canal. O canal realmente, eu tive um upgrade agora esse ano, né? Um upgrade que eu tive os apoiadores, né? Certo. Eu agradecer aqui os apoiadores. Pode, por favor, esse canal é para isso. Eu quero aproveitar aqui que ano passado a gente estava com 1.500, 2.000, hoje eu estou com 13.000 inscritos, mais de 6.400 vídeos, e eu estou com 5 apoiadores que estão me dando uma força no canal, que é que começou com ele, o Quality Horse, o Iri Mansur, François Mati, Kyrie Mati, François e Cláudia Mati, Aras Rosa Mística, também Nilson, nosso apoiador. Apoiador também. Isso é fantástico. Aras Império Egípcio, Anelisa, José Ramos e Cudelaria Santo Antônio do Chiquinho Brandão. Então são esses aí que
que me ajudam, e a partir da entrada deles eu pude, digamos assim, profissionalizar um pouco mais o canal, fazer uma coisa melhor, e viajo mais, eu tenho ido a mais competições. Esse ano eu estive em Sangala, estive em Roterdã, estive em Acre, estive em Paris, né, e pude divulgar isso tudo no canal. Agora eu estou indo no final do ano, provavelmente a La Coruña, com certeza a Geneve, né? Então, quer dizer, isso aí, esse apoio está servindo para essa divulgação, né? E, paralelamente a isso, tem um movimento verde-amarelo, que realmente é um movimento que hoje eu estive agora nos Jogos Olímpicos em Paris, e impressionante esse movimento verde-amarelo. É uma coisa, não é do hipismo só, né? As arenas, eles conseguiram fechar ruas em Paris. Certo. É incrível. Não sei como. Né? Você fecha a rua aqui no Rio de Janeiro, no Leblon, em Copacabana, mas tinha uma rua fechada lá em Saint-Germain, um pub, ali era o QG do grupo. Nós assistimos lá, eu assisti um jogo lá, Brasil e França de futebol feminino, que o Brasil ganhou. Você não imagina a loucura que foi. Parecia que estava no Rio de Janeiro. Que legal. E eles também acompanharam depois do Paralímpico. Então, é isso aí, mozão. O MVA realmente é um movimento que vale a pena, é bacana, é saudável, né? É uma coisa bem saudável. Eles agora estão investindo em movimento social também, estão investindo em comunidades, em apoio. Tentando levar o esporte para salvar a nossa garotada. É isso aí, muito bacana, viu? Olha, cada dia cresce mais. Fazer uma coisa que eu nunca fiz aqui no programa, mas acho que contigo vai dar bem. Sempre que a gente tem assim fases na nossa carreira como cavaleiro, depois como instrutor e depois como organizador, coordenador, a gente teve sempre uma pessoa que a gente gostaria de destacar, que foi o cara que fez a diferença. Por exemplo, na minha vida como cavaleiro, Sargento Adenilson e o Fernando Galvão, que depois virou general, foram pessoas fundamentais, porque eu ainda no ginásio do Colégio Militar era permitido andar de culote e bota, e fui convocado para a equipe do colégio. A gente ficava na equipe B, mas você lembra aquela equipe fantástica que foi Nebogossian, Eduardo, claro. Eu, Prati e outros tantos lá, Stockler. E a gente veio pro Colégio Militar no esquadrão logo depois da saída do Flávio, você e outros tantos ganhadores lá. E aquela temporada forjou a cabeça da gente, né? Quem foi o seu principal, que você lembra mais quando bem jovem? Olha, não vou te copiar, eu vou te copiar. Foram os dois que você falou. Eu vou acrescentar mais um também, que não sei se você se lembra lá do Colégio Militar, o subtenente Hermes. Claro, que era o nosso chefe lá, também que distribuía as celas, era um cara e a importante. Pessoa que realmente, depois eu prossegui muito, o Fernando, então Tenente Fernando, Isso. Inclusive eu montei o cavalo Talento, fui campeão com o melhor cavalo dele, com Talento, fui campeão de 2 temporadas da cadetes e alunos com Talento, e depois, mais tarde, eu fui encontrá-lo no regimento de Brasília. Do Porto Alegre. Ele foi comandar e eu fui subcomandante dele. Que espetáculo. Né? E eu, antes de ele foi fazer um Estado-Maior no Uruguai, e nós fomos sócios em alguns cavalos. Certo. Né? Era um cavaleiro excepcional. Quando eu perdi meu pai no acidente em Brasília, excepcional. Eu pedi ao general Figueiredo uma única coisa, o cavalo Dilema, que já estava com seus 18 para 19 anos, eu estava com muita pena do Dilema. Estava com o Fernando, né? E eu trouxe para o Colégio Militar do Rio de Janeiro e deixei com o Fernando, que ganhou muita prova nele na época de Dilema e Gabriela. Muita prova. E o Dilema teve um final de vida espetacular, porque ele era um cavaleiro super delicado, cuidava do Dilema, que era todo complicado, viajava mal, inchava o pé. Então foi uma pessoa que me marcou muito pela ajuda que ele me deu e que eu consegui vir aqui para ir, porque começar aqui dando aula garoto, 18, 19 eu tive anos. O privilégio de acompanhar bem a carreira dele, então ele foi minha referência, não só na equitação como militar. Sim. Eu fui subcomandante dele, eu lembro bem, durante um ano. Primeiro ano não fui, eu fui fiscal administrativo, depois eu fui subcomandante. E ele me chamou no gabinete e disse assim, olha aqui, ó, eu sou comandante para fora e você vai cuidar do quartel para dentro. E a equitação é contigo. Tá bom? Tá bom. Certo. Aí, na hora de equitação, a gente tinha um horário aquele tradicional, que tem todos os quartéis de cavalaria, que é aquele entre 10 e meio-dia,
e ter instrução de equitação, a gente dividia em turmas, né? A turma média e tal, ele participava. E quando ele não participava, eu ia lá chamar a atenção dele. Aí eu ainda dizia para ele assim, quando o senhor marcar reunião, o senhor não marque na equitação. E ele atendia na hora. Organizar a agenda dele para não faltar lá. Claro, e depois ele saiu general, saiu 4 estrelas, e continuou montando até bem pouco tempo, Sim, uns 3 anos atrás. A equitação dele dá para se praticar até 100 anos de idade, basta você conseguir ele foi andar. realmente a minha referência ali, né? E o Adenilson, né? O Adenilson é aquela pessoa que a gente gosta. Um grande abraço, que está nos acompanhando, muito, com certeza. Um abraço também, Adenilson. E aí, no final, quando você vira coordenador dessas coisas todas, vamos ver se a gente acerta. Aí eu tenho aí agora o Nelson Pessoa Filho, né? Que é uma pessoa que eu estou com ele há 14 anos que a gente se fala quase todo dia. Eu ligo para ele liga para mim, e a gente vai se falando, né? É uma pessoa, a Regina também, a mulher dele, é uma pessoa maravilhosa, e o Rodrigo também, né? O Rodrigo é mais afastado, mas o Neco realmente não é só a minha referência, né? É referência de todos, mas mundial, ele sempre teve um apoio muito grande, né? Eu não posso deixar de agradecer também na fase que eu tive aqui na Hípica, a Rita Bezerra, que me ajudou bastante, e o Hélio Pessoa. Hélio Pessoa também é outra pessoa fantástica. Como treinador, né? Espetacular. É uma pessoa fantástica. O Hélio Pessoa nunca quis se radicar na Europa, mas ele tranquilo, ganhou prova lá em todo o planeta, desenvolveu ele está ainda Ele está na América Central agora. América Central, né? E com saúde, graças a Deus. Ele é 5 anos mais novo que o Neco. Neco era de 35, ele é de 40, né? Não, Neco é 35, ele é de 40, 5 anos mais novo. 38 era o Carvalhinho, que a gente teve aqui no programa há pouco tempo. Eu quero só fazer mais um agradecimento. Como o Monzon falou, eu há muito tempo, uns 10 anos, eu viajo muito, vou para competições, e eu sou... o João Aragão até brinca comigo, que eu sou o rei da credencial. Sim, você consegue... Mas essas credenciais... eu quero agradecer a todos os cavaleiros, a Rodrigo Pessoa, a Pedro Ventes, a Hélio Mansur, Eduardo Menezes, Marlon Zanotelli, pode ser que eu esteja esquecendo de alguns aí, mas são esses. Tem a possibilidade. Mas todos, a Aken eu sempre vou, né? O Rodrigo Pessoa sempre me ajuda, estão sempre dispostos a me ajudar, né? Até porque você vai ajudar todos eles exatamente, também divulgando, né? tudo aquilo que acontece. O próprio Felipe Guerdá também me ajuda muito, entendeu? Aliás, eu tenho uma coisa boa que eu faço, eu ajudo ao Felipe Guerdá e a comissão técnica com os vídeos. Sim. Porque o Felipe Guerdá ele não gosta muito do YouTube, essas coisas, então nós fizemos um grupinho ali, só nós. Então, antes de todos os vídeos, eu faço um grupinho para ele, para o Pedro e Paulo, editado direitinho, né? Às vezes, quando eu não mando, ele fala com o Pedro Paulo, pô, o Paulo não está falando mais comigo? É outra pessoa também maravilhosa. Né? Mais algum recado que você queira deixar para o nosso... Não, eu só tenho aqui a agradecer, né? Agradecer essa oportunidade de uma história de vida, né? E dizer que um recado que eu tenho, principalmente que é para cavaleiros, eu aprendi muito, né, que o cavaleiro, para se desenvolver, ele é fundamental ele observar, né? Então, se não tem nada que fazer, um jovem cavaleiro, vai lá, hoje em dia já dá para fazer isso, vai no YouTube, vê um percurso de um Stefan Baixa, de um Rodrigo Pessoa, de um Henrique von Eckmann, vai lá e vê como é que ele faz o percurso. Se tiver um concurso na sua cidade, um concurso internacional, vai lá e assiste, né? Se tiver a oportunidade de viajar para o exterior, junta uma viagem com um concurso, porque vale a pena você ir lá em loco assistir como é que o cavaleiro salta, como é que ele reconhece, como é que ele distende na pista. Isso que eu ia falar. Né? Então isso é muito importante para o desenvolvimento de qualquer cavaleiro. Essa é a mensagem que eu queria dar. Paulo Franco, muito obrigado. Minha gente, esse é o Tô na Pista, aqui no canal Universo Equestre. Avise aos amigos, peçam para que eles se inscrevam no canal,
Toda quinta-feira, 19 horas, a gente tem uma personalidade fantástica contando um pouco da sua experiência ao longo de, às vezes, décadas, como é o caso do meu amigo Paulo Franco. Paulo, parabéns pelo trabalho que tem feito, tem nos ajudado muito divulgando tudo aquilo que os brasileiros fazem e, principalmente, a condição que a gente tem de comparar como anda o hipismo na Europa, no velho continente, como anda o hipismo norte-americano e como nós estamos tentando acompanhar isso. Você está no Tô na Pista, você é sempre nosso convidado e vocês que têm empresas, comércios, qualquer tipo de coisa que você queira divulgar a um público extremamente selecionado, que é o do hipismo, principalmente na modalidade salto, mas não somos exclusivos, já já a gente vai estar falando de adestramento, já falamos de concurso completo e a nossa paixão é o cavalo. Canal Universo Equestre é para você, esse é o Tô na Pista. Obrigado, Paulo. Valeu, garoto.